Profeta Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E ainda no profeta Jeremias, capítulo 15, o verso 18. Profeta Jeremias, capítulo 15, o verso 18. Que diz assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói? Não admites cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Amém? Somente até aí. Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por isso, nesta noite, eu peço a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade sobre a nossa vida. Porque quando é para falar de Ti, nós não passamos de uma criança. Mas a Tua palavra diz também que abra a Tua boca e eu a encherei. E eu, nesta noite, eu me coloco agora, Pai, diante de Ti. Coloco os meus lábios diante do Senhor. Purifique-os, põe guarda aos meus lábios. Purifica, Senhor, a minha mente e o meu coração, para que eu possa, Pai, ser boca Tua nesta noite. Meu Deus, nós sabemos que a Tua palavra, Pai, ela não volta vazia. Ela é poderosa por si só, mas eu sou um vaso de barro e estou nas Tuas mãos. E peço a Ti, tenha misericórdia de mim e faça conforme o Teu querer nesta noite, porque a minha dependência total é do Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que se Tu nos usares, assim como o Senhor tem já usado os Teus profetas aqui neste lugar, e todos têm dado a honra e a glória a Ti, porque só ao Senhor pertence honra e glória, e a nós, Pai, cabe apenas a alegria de ser usados por Ti. Por isso eu me coloco agora diante do Senhor, e usa, Pai, como Tu queres. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Podeis vos assentar, por favor. Diz a palavra do Senhor: porque dura, Jeremias capítulo 15, o verso 18, diz assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói? Não admite curas? Seria tu para mim como ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Este é o questionamento do profeta Jeremias no seu tempo, depois de ter recebido uma promessa de Deus. Já foi falado aqui nesta noite, lido, Hebreus capítulo 10, o verso 23, que fala: porque fiel é quem prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mas Deus fez a promessa ao profeta Jeremias, mas por que agora Jeremias estava dizendo assim: porque dura a minha dor e não admites cura? Seria tu para mim ilusório ribeiro? Quer dizer, ele diria assim: seria o Senhor como ilusão para mim? Seria um engano? Seria como águas inconstantes, como fontes sem água? Aí ele questionava, porque ele recebeu de Deus uma promessa, e para mim, eu considero, eu acho, que foi um dos mais lindos chamados de Deus na vida de um servo, na vida de um profeta. Capítulo 1 de Jeremias, verso 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci.
E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Que lindo chamado, ele não era nem formado ainda. Deus já o conhecia. E antes que ele saísse da madre, Deus já o tinha santificado e dado a ele como profeta. Então Jeremias poderia pensar, pastor Rogério, que tudo seria maravilha, tudo seria só flores, tudo seria confete, seria aplausos. Mas não. Aí nós vemos Jeremias já no capítulo 15 perguntando por que a dor dele não era curada. E nós sabemos que na vida de um servo de Deus, nem tudo são flores. Tem os espinhos, tem as cisternas, tem as prisões, tem as afrontas. Mas nós sabemos que fiel é quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem referido ao nosso respeito. Mas antes disso acontecer, há um processo em que nós vamos passar por ele. E como disse lá, quando nós lemos que foi lido em Hebreus, que nós retenhamos firmes a esperança. Nós não podemos desanimar, mas nós não somos de aço, nós não somos super-homem, nós não somos fortes, porque a palavra do Senhor fala que Deus conhece a nossa estrutura. A nossa estrutura é frágil, a nossa estrutura é carne. Por isso que Deus não nos trata segundo a nossa justiça, segundo a grande misericórdia dEle. E aí nós vemos agora o profeta Jeremias. Ele poderia ter achado, poxa, vai ser tudo maravilhoso. Eu não era nem nascido, nem formado, minha mãe nem começou a me gerar ainda, e Deus já me conheceu. Aí eu nem nasci ainda no ventre, Ele já me santificou. E aí, quando eu vou nascer, antes que eu saísse, Ele me colocou como profeta às nações. Vai ser tudo maravilha. Eu vou falar e vai acontecer. Aonde eu entrar, aonde eu for, as barreiras vão cair, tudo vai ser maravilha. Não vai ter espinhos, não vai ter choro, não vai ter sofrimento. Aí, quando nós vamos ver a vida do profeta Jeremias, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Aí, muitas vezes, nós passamos por uma pequena luta, uma pequena prova, e começamos já a querer desanimar, a querer desacreditar da promessa que Deus fez na nossa vida. Porque a palavra do Senhor hoje, na nossa vida, ela é como um bálsamo. Aleluia. Havia em Gileade um bálsamo, que está descrito lá em Jeremias capítulo 8, o verso 22, que diz assim: porventura não há unguento, ou não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico para que, pois não teve, porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. E o que Deus colocou no nosso coração, que naquele tempo, o bálsamo era para curar as feridas dos viajantes, dos soldados. Eram feitos ungüentos com várias ervas, com plantas medicinais, que curavam as feridas do corpo. Mas Deus nos trouxe aqui hoje como um bálsamo para a nossa alma, que é a palavra do Senhor. É o bálsamo para a nossa alma, porque os dias estão difíceis. Os dias não estão fáceis para ninguém, principalmente para os servos do Senhor, aqueles que são chamados de fiéis servos do Senhor. O mundo tem tentado nos calar, nos afligir, nos afrontar. Mas o bálsamo do Senhor está aqui para poder a cada dia regar a nossa alma, para nos fortalecer. Cada dia o Senhor tem derramado o seu bálsamo. Eu poderia dizer que hoje esta é uma continuação da última mensagem que o pastor trouxe aqui através do Espírito Santo. Há sofrimento nas almas das pessoas, há falta de esperança, há angústia, há tristeza, mas ainda há bálsamo em Gileade. Gileade hoje é a casa do Senhor, e o bálsamo é a sua palavra, ministrada pelo Espírito Santo. Por isso nós devemos manter firme essa esperança, porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É Ele que nós devemos colocar a nossa esperança. E o homem tem colocado a sua esperança no homem, nas coisas materiais. Mas não é assim com o servo de Deus. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que no campo não haja mais malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Porque nós sabemos que haverá um fim bom para aqueles que temem ao Senhor. Ainda que tudo parece difícil, parece que não vai acontecer nada daquilo que Deus disse. Aí você vê um do teu lado, lado direito prosperando, o lado esquerdo prosperando, a retaguarda prosperando, a sua frente prosperando. Mas o Senhor, Ele age diferente. Aleluia. O Senhor, Ele nos chamou e Ele vai permitir a gente passar por um processo, passar para sermos aprovados por Ele. Nós vemos que Deus, antes de chamar a Jeremias, de lhe conceder as vitórias, Deus chamou a ele. Em Jeremias 18, Deus diz para ele assim, olha, desce à casa do oleiro, porque eu vou te mostrar ali. Jeremias 18 diz assim, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí o Senhor diz na sua palavra, que Ele faz um vaso conforme o parecer dEle, o querer dEle. E muitas vezes nós queremos que sejamos vasos na mão do Senhor da nossa forma. Não é da nossa forma e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Porque é o melhor jeito de Deus na minha vida e na tua vida. Porque a própria palavra fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas para Deus são caminhos de morte. Por isso que a vontade do Senhor e a forma dEle trabalhar na nossa vida é a forma mais perfeita. Ainda que nós não compreendemos e através disso vem tristeza na nossa alma. Nós choramos, nós angustiamos. Jesus chorou, Jesus angustiou, Jesus sentiu tristeza. E nós também vamos sentir. Mas Ele nos disse na sua palavra, em João 16:33, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E nós sabemos que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Nós não podemos deixar que a tristeza entre no nosso coração e faça morada. Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela é certa, ela virá pela manhã. O bálsamo do Senhor está sendo distribuído aqui neste altar todos os dias de culto. E tem atingido a nossa alma, o nosso coração, e tem regado o nosso coração. Aí você pode olhar para alguém assim e falar, poxa, mas fulano é firme, está sempre na casa de Deus ali, ele não manqueja nem nada, mas você não sabe a luta que é para estar na casa do Senhor. E a palavra do Senhor fala que nós devemos ser como oliveira verdejante à casa de Deus. E a palavra do Senhor é o bálsamo que renova as nossas forças. Ele é aquele que dá força ao cansado, dá vigor ao que está abatido. É Ele que levanta os joelhos tôpegos e as mãos caídas. É Ele, o Senhor. É esse que nos fortalece a cada dia. E assim, muita gente acha que a gente é fraco, que você é fraco. Mas não, a sua força está em Deus, a minha força está no Senhor. Aleluia. Porque Jeremias era um homem que poderia ter todas as maneiras de se sentir tranquilo. Foi um chamado maravilhoso, lindo o chamado dele. Ele não precisou passar por cegueira, igual passou Paulo no caminho de Damasco. Ele não precisou ficar cego 3 dias. Antes dele nascer, ele já tinha o seu chamado. Estava garantido como profeta na terra. E Deus ainda falou com ele assim, olha, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. Porque eu, o Senhor, vou te livrar das mãos deles. Já tinha promessa. Mas aí começa tudo a acontecer na vida de Jeremias. E antes dele começar o seu ministério, o seu chamado, Deus ainda chama ele ali. Em Jeremias capítulo 1, verso 10 e 11, ainda fala com ele. Que ele olhasse, ele olhou e viu uma vara de amendoeira. Aí ele disse, o que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, porque eu velo
pela minha palavra para a cumprir. Deus, quando fez ou faz uma promessa a nós, Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre, Ele honra a sua palavra. Por isso nós não devemos deixar a tristeza invadir o nosso ser, o nosso coração, e pensar não há esperança. Porque há esperança sim, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é fiel, Ele garante na sua palavra que Ele não nos deixaria órfãos. E Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele disse ainda lá em Mateus, Ele fala assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é fiel para cumprir isso que Ele falou. Porque Jesus é a palavra de Deus em ação na nossa vida. E aí o profeta se sente triste e angustiado agora. De repente ele é lançado em cisterna. Aí de repente ele é lançado na prisão. E aí aquele que tinha uma promessa, que antes de ter saído do ventre da sua mãe, Deus fala com ele assim: olha, você nem vai casar neste lugar. Não terás mulher e nem filho, porque se tiver, vai morrer a fome e vai morrer a espada, e nem será sepultado. Os abutres comerão. Está lá em Jeremias capítulo 16, o verso 11 a seguir. Mas aí vem, novamente Jeremias, preso, esbofeteado, mas sempre firme nas promessas que Deus tinha feito a ele. Ainda que ele angustiava, ele chorava. E muitas vezes na nossa vida, a gente desanima com qualquer palavra que vem da nossa casa, da nossa família. E eu, lendo sobre o profeta Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 9, o verso 4 e o 5, que ele era não para confiar nem em amigos e nem irmãos. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andem se cansando em obrar perversamente. Ele não confiava nos amigos, porque Deus já tinha alertado a ele: não fieis no amigo e nem no irmão, porque vão zombar de ti. E na nossa casa não é assim? Acaso Deus mente na sua palavra? E não acontece na nossa vida? Lá vem o crentinho. Só vivia em boteco, só vivia nisso, e agora é crente. Carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas não somos nós que temos que nos justificar. Há um que nos justifica. Aleluia. É Ele que nos conhece. É Ele que te conhece no mais íntimo. É Ele que te conhece na madrugada. É Ele que te conhece quando você ora por quem te calunia, por quem levanta falso contra ti. É Ele que vê você clamando e pedindo: oh Deus, salva aquela pessoa, salva o meu inimigo, transforma a vida dele. É Deus que contempla isso, é Ele que toma a nossa causa nas mãos. E Deus ainda diz ali mais na frente na sua palavra: não se preocupe com eles, porque eu trato com eles. É a palavra de Deus. Então, o mundo quer nos entristecer, quer nos fazer parar. Mas nós não fomos chamados para parar. Nós fomos chamados para prosseguir. Porque Deus tem conosco uma linda obra. Uma obra grande. Que como diz a palavra, que se for contar, ninguém vai acreditar. Quando falar assim: pastor, o senhor vai voar os ares dos 4 cantos da terra. Muitos vão zombar. Só se for de quê? Muitos vão zombar também de você, vão zombar de mim, mas não vemos. Nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é seguir ao Senhor, porque Ele mesmo fala na sua palavra, que Ele não nos pediu que nós fizéssemos sacrifícios, que nós nos matássemos, para que Ele nos honrasse. Diz aqui na palavra, eu fiz questão de anotar para não esquecer. Jeremias capítulo 7, verso 22 e o verso 23. Porque muitos acham que para poder servir a Deus tem que fazer sacrifícios, tem que se cortar todo, ou subir escadas de joelho, ou fazer jejum de 40 dias ou 50 dias, ou ofertar a Deus grandes quantias. Não, olha o que ele disse.
Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas olha o que Deus quer. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, aleluia. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem, aleluia. Oh, glória, isso é maravilhoso, eu não preciso de esforço nenhum. Na verdade, a palavra do Senhor, esses dias eu gostei da forma que o pastor Rogério falou aqui sobre a graça. Sim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é de nós, é um dom de Deus. Mas a graça que Deus nos deu, não foi de graça, porque custou a vida do meu e do teu Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos reconhecer, e tão somente procurar obedecer aquilo que Ele determinou. E há também a obediência, é o segredo da nossa vitória. O que Deus quer é obedecer a sua palavra. Ele diz assim ainda lá, em outra passagem, ele fala assim: acaso tenho eu prazer em sacrifícios? Ele mandou Samuel falar com o profeta Samuel falar com Saul: acaso eu tenho prazer em sacrifícios? Não, antes que obedeça a minha palavra. A obediência é o segredo da nossa vitória. O sofrimento de Jeremias teve um final excelente, um final bom, porque ele foi obediente até o fim. O seu ministério foi um ministério duro, um ministério em que os estudiosos o chamam de o profeta chorão. E quem não choraria? E quem não lamentaria o que ele passou? Talvez eu e você fôssemos igual a ele também, porque por 3 vezes ele quis deixar o seu ministério. E teve orações que ele fez, que Deus não quis ouvir. Falou: não ora, não clama a mim, eu não vou ouvir. E ainda alguém diz que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita sim. Rejeitou de um profeta seu. Por isso que nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras, para a gente não ficar enganado em nada. Aleluia. E aí, o profeta vai e quer um dia, ele falou assim, está lá em Jeremias, capítulo 20, o verso 7. Ele falou assim, um dia que ele estava muito angustiado, e que tudo o que ele falava, os falsos profetas o atacavam. Colocaram canzis nele, colocaram de madeira, e Deus quebrou e falou: agora eu vou colocar de bronze, quero ver quebrar. Porque a palavra que Deus fala se cumpre. E aí esbofetearam ele. E chegou um tempo que ele disse: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, ou persuadido. A minha tradução diz: persuadido, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Verso 8. Porque desde que falo e grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, nem falarei no seu nome. Esse aqui ele estava dizendo assim, como se fosse para mim e para você hoje. Quantas vezes o pastor já falou aqui, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de parar, dá vontade de não mais pregar. É isso que ele estava falando, porque eu prego e ninguém acredita, eu falo e ficam zombando de mim, não dão crédito. E aí disse: mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Verso 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Olha só, é isso que acontece com o servo de Deus, na sua casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, por onde nós andamos. Estão de olho em nós, querendo que nós tropecemos, para que nós caímos. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, que é assim:
Mas o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. A minha tradução diz que Deus será como um forte guerreiro ao nosso favor. É assim. Pode deixar zombar de você, deixem falar, deixe ignorar-te, deixe pensar o que quiser. O importante na minha vida e na tua vida é você e Deus, e eu e Deus. Porque Ele é o verdadeiro juiz. Ele sabe fazer justiça. Mas a humanidade quer nos entristecer. E tem muitos servos, profetas, pastores, obreiros, irmãos da casa do Senhor, que andam entristecidos, andam angustiados, mas com esta palavra, todos os dias na nossa vida, nós somos fortalecidos e vemos que o Senhor é um forte guerreiro ao nosso lado. Nós não tropeçaremos, porque Deus está conosco. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É a palavra de Deus, é o bálsamo que nos renova, é o bálsamo que nos impulsiona. Não é emoção, é o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso coração o chamado de Deus na nossa vida. O que nós temos que fazer? Nós temos é que nos humilhar perante a face do Senhor e obedecê-lo em tudo. Porque Deus disse para Jeremias, aonde eu te mandar irás, e tudo que eu mandar tu falarás. E Jeremias foi obediente. Jeremias obedeceu. Ele obedeceu a tal ponto de renegar tudo, de não mais se preocupar. Mas ainda a dor dele continuava, porque ele não é de aço, assim como eu e você. Todos os dias vem uma afronta, vem um problema. Mas Deus está conosco para nos fortalecer e nos guiar nos caminhos dele. O Senhor não nos chamou para vergonha nem para derrota. Ele nos chamou para ser vitoriosos em Cristo Jesus. E nós sabemos que não é fácil, porque se fosse fácil, essa igreja estaria lotada. Precisaria ainda de outro templo. Mas aqui é porque a palavra de Deus se cumpre. Porque as duas portas e 2 caminhos, largo e espaçoso, muitos são que entram por ela. Mas apertado o caminho e estreita a porta que dá para a vida eterna, e poucos há que a encontrem. E nós somos parte desse pouco aqui nesta noite, nos alimentando desse bálsamo, que cura as nossas feridas, quebra os nossos medos, porque o bálsamo do Senhor é alento, o bálsamo de Deus na nossa vida é consolo, o bálsamo de Deus maior na nossa vida é o amor dele, por mim e por ti. É isso que renova a nossa alma, nos fortalece. Porque o inimigo, ele anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. E se nós não nos fortalecermos na palavra do Senhor, no bálsamo do Senhor, nós seremos presas fáceis. Porque quando nós mudamos a atitude daquele caminho que nos está nos levando para a perdição, o Senhor estende a sua mão e nos traz de volta ao centro da sua vontade. Aleluia. E é o melhor lugar para estar, é no centro da vontade de Deus. Aleluia. A gente sente um ar diferente, a gente sente um mover diferente, porque aonde Deus está, o lugar é santo. Nós somos fortalecidos. E aí o profeta não tinha quem se comunicar, porque geralmente o chamado da maioria dos profetas são chamados solitários. Nós sabemos que, ainda que Deus era na vida de Jeremias, ele não tinha muitos amigos, mas ele tinha um amigo que era o seu escritor, chamado Baruque. E mesmo no chamado de um profeta solitário também, ele tinha um amigo que ele partilhava, olha, escreve, eu não posso ir, mas a palavra pode. E ele escrevia. E você sabia que em Deus tem um chamado
na minha vida e na tua. Quem estende a mão para nos ajudar, Deus honra, Deus prospera e Deus ajuda. Está aqui na palavra de Deus, deixa eu ver onde foi que eu anotei. Está em Jeremias 45, capítulo 45, verso 1 ao 5. Palavra que falou Jeremias o profeta a Baruque, filho de Nerias. A Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, Deus estava ouvindo o clamor de Baruque, e Baruque também estava sofrendo, que ele falava assim: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza, a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso foi a palavra de Baruque. E Deus disse: então lhes dirá, assim diz o Senhor, eis que o edifiquei, eis que o que eu edifiquei, eu derribo, e o que plantei, eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares que fores. Todos iam morrer e ser levados escravos. Baruque, porque era amigo do profeta e escrevia todas as suas palavras, Deus disse: porém a ti darei a tua alma por despojo, por onde tu andares. É maravilhoso. E quando nós vamos lá também para Jeremias capítulo 39, Jeremias 39, verso 11 a seguir. Eu vou só, não 18, vê se é o 17 ou 18. 39, 18. O verso 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo. Sabe quem foi Ebed-Meleque? Ebed-Meleque foi aquele que viu que Jeremias foi lançado na cisterna, e na cisterna tinha água. Na que José foi lançado, não tinha água, mas na que Jeremias foi lançado, tinha água. Aí Ebed-Meleque viu e correu lá para o rei e falou: olha, ele vai morrer, lá tem água, ele vai morrer. Aí o rei deu ordem que ele fizesse o que fosse possível. Ele foi lá e arrumou panos e amarrou um no outro e juntou mais acho que uns 30 homens e foi lá e retirou Jeremias da cisterna, porque ele morreria. Aí passou-se o tempo e Deus não esquece quem ajuda um servo dele. E aí ele disse: olha, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal, e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, assim como foi como Baruque, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. 18. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terá por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Aleluia. E assim, Deus, Ele contempla todas as coisas. Ele via a vida do profeta, que ele tinha feito promessas, mas aqueles que ajudaram o profeta naqueles momentos mais difíceis, Deus não esqueceu, Deus honrou, Deus lembrou, e naquele dia, e é assim na minha vida e na tua, tem aqueles que nos caluniam, aqueles que nos quer fazer tropeçar, fazem mal, falam mal de nós, nos caluniam, mas Deus tem sempre aquele que está ali do nosso lado. Muitos não têm nem nome, mas estão ali. Não têm nem conhecimento da sociedade, mas estão ali do nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. Porque Deus diz na sua palavra, melhor serem 2 do que 1. Então ali Jeremias nunca esteve só. Sempre Deus levantou alguém. E esse alguém sempre teve a recompensa do Senhor.
é importante nós não perdermos a confiança em Deus. Ebed-Meleque, ele temeu e confiava no Senhor e não queria deixar o profeta morrer, enquanto muitos querem cortar até o nosso pescoço. Mas Deus é poderoso na nossa vida. E aí o profeta diz ainda na sua palavra, aqui nós lemos aqui, em Jeremias capítulo 15, o verso 18, porque certamente, porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, não admite cura, seria tu para mim um ilusório ribeiro como águas inconstantes. Quantas vezes vem na nossa vida, está tudo aparentemente bem na nossa casa, está bem o financeiro, está bem uma parte, está bem na outra, mas ainda nos falta algo, vem aquela angústia, vem aquela tristeza, e essa tristeza nós sabemos que é Deus nos chamando para mais perto dEle, porque a nossa alegria só será completa quando nós estivermos verdadeiramente buscando ao Senhor de todo o nosso coração. É por isso que muitas vezes também o Senhor nos deixa vir aquela tristeza, aquele vazio, para falar, peraí, a conta financeira está bom, a mesa está farta, mas está faltando algo, está faltando mais, é a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, ainda mais nesses últimos dias, porque o inimigo ele não tem brincado, e cada dia que nós aproximamos mais do Senhor, mais fortalecido nós seremos, mais alegre nós seremos. Porque pode até nos faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Porque nós já vivemos sem ela lá antes. É só lembrar de onde o Senhor nos tirou. Lembra-te e traga à memória, como diz o profeta em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então vamos trazer à memória aquilo que onde era o nosso passado. Aonde Deus nos tirou, aonde nós estávamos. Mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança, mas hoje, aleluia, como oliveira verdejante na casa do Senhor, alegres aqui, louvando e adorando a Ele, ainda no meio a tribulações, porque nós aprendemos na palavra de Deus, que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições, terão lutas, terão dificuldades, porque Deus, Ele sabe aonde Ele investe. Quando Ele me chamou e Ele te chamou, como diz lá na parábola dos talentos, a um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1, mas o termo é segundo a sua capacidade. Então, se Deus te chamou, foi 1 talento, porque você tem capacidade para 1. Se foi 2, capacidade para 2. Se foi 5, capacidade para 5. Portanto, não podemos desculpar. Eu não sei, eu não posso. Eu não passo de uma criança, eu não sei. Porque se o Senhor chamou, foi segundo a sua capacidade. Portanto, alegra-te. Não desanime. Porque Deus é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida aquilo que Ele tem proferido. Aquilo que tem falado. Aí você pode até pensar, mas é fácil falar. É fácil falar mesmo. Viver é difícil, eu sei. Mas verdadeiramente há um fim bom. Vai bem quando a palavra do Senhor que nós lemos, para que tudo te vá bem. E nós sabemos que há algo grandioso da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, porque senão seria fácil demais. Se tivesse tudo bom, não tivesse afrontas, tribulações. O apóstolo Paulo fala que ele se gloriava nas tribulações, porque nas tribulações ele adquiria paciência ou perseverança. E é nisso que o Senhor trabalha na nossa vida. Quanto mais o barro é amassado, quanto mais o barro é batido, o barro é preparado, é purificado, mais fruto ele vai dar para o Senhor. Mais vitórias ele vai ter da parte de Deus. Mais vitórias, coisas grandiosas. Porque Deus não derrama o seu bálsamo, Ele não derrama a sua glória, Ele não derrama a sua unção num vaso trincado ou num vaso emborcado, um vaso que não está preparado por Ele, não pelo homem. Porque nós cremos no nosso chamado do Senhor, não do homem. Nós não precisamos, lógico, estudar é bom, é necessário, mas o primeiro chamado tem que ser do Senhor. E nós vemos que Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele unge, Ele direciona, assim como foi na vida de Paulo.
de Pedro, um incauto. E ele usa também aqueles que têm já a sabedoria, como ele usou Paulo. Mas é tudo do modo e da forma dele. Nós não podemos querer fazer do nosso jeito, é do jeito dele. E já sabemos que o melhor jeito é o jeito dele. E ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Aleluia. E nós vemos que Deus chamou outros, como ele chamou Abraão, da tua terra e da tua parentela. Ele falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou te abençoar grandemente, vai ser uma grande nação. Ele poderia pensar, que bom, Deus me tirou e me mandou, então, aonde eu for? Mas ele passou por lutas, ele passou por provas, ele correu risco de morte também. Mas a sua promessa foi cumprida. Mas foi no tempo e no modo de Deus. 25 anos foi o cumprimento da sua promessa. Isaac, aquele filho prometido, foi 25 anos depois. E foi do jeito que Sara e Abraão queriam? Não. Do jeito de Sara e Abraão, seria através da vida de Agar. E quando eles botaram a mão, trouxe só confusão até os dias de hoje. Então tem que ser do modo e do tempo de Deus. Eles queriam apressar aquilo que Deus já tinha preparado para eles. E nós vemos que na vida de José também, Deus deu a ele sonhos e usou até seus irmãos para revelar os sonhos. José poderia pensar que tudo seria flores, igual era na casa do seu pai, aonde o seu pai fez uma túnica, está lá, de diversas cores, que o distinguia dos demais irmãos em relação a amar. A palavra do Senhor fala que Jacó amava José mais do que os seus irmãos. E aí, quando ele tem aqueles sonhos, estava tudo bem na casa dele, e aí ele tem aqueles sonhos, quando ele vai para aqueles sonhos, se ele tivesse pensado, igual muitas vezes eu e você pensamos, que Deus faz uma promessa. Eu tenho recebido promessa do Senhor, e foi de profetas verdadeiros, de profeta verdadeiro. Eu creio que no tempo e no modo de Deus vai cumprir. Tem hora que eu olho, penso e falo assim, não vai acontecer, não tem como. Mas Deus sabe o tempo e o modo dele fazer. Eu penso que pode ser daqui para lá, mas Deus de repente faz de lá para cá. Você pode pensar que é de lá para cá, mas Deus pode começar do meio para lá, ou de lá para cá, porque tudo para Ele é fácil, não é da nossa forma de compreender. Ele faz o bem, Ele também cria o mal. Deus faz todas as coisas, e tudo no seu tempo e no seu modo correto. E aí José é preparado. Se José saísse já da casa de Faraó, da casa de Potifar, já para o palácio, ele poderia perder aquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus preparou a ele para receber calúnias, para receber afrontas. Deus preparou ele na prisão, a cuidar de pessoas tristes, abatidas, angustiadas. E Deus colocou ele sempre com cabeça. Deus, quando chama a mim e você, Deus quer nos pôr com cabeça. Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, dando ouvido a fazer tudo conforme Ele determina, aí Ele diz que todas essas bênçãos correrão sobre nós e nos alcançarão. E aí vem as bênçãos, e Ele diz lá no final, no verso 13, ou 12, ou 13, que Ele diz assim, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Foi o Senhor que determinou isso para quem serve e obedece a Ele. E se alguém quer discutir, vai discutir com Deus, vai falar com Deus, porque foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou. E Ele tem um projeto lindo na nossa vida. Alegra o teu coração, não deixa a tristeza te abater, porque breve Jesus virá. E antes de vir, eu creio que Jesus vai cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele tem referido ao nosso respeito. E se Ele não cumprir, a promessa maior já está garantida, que é naquele grande dia sentar na boda do Cordeiro e participar novamente com o Senhor. Aleluia. Isso é que é importante. Por isso nós devemos nos animar a cada dia, nos fortalecer na palavra do Senhor. Eu estava abatido, eu estava desanimado. Aí, Deus, eu até orei, Deus é testemunha. Deus não manda o pastor me mandar pedir para pregar, não, porque eu estou vazio, eu estou igual um saco, sem nada. Eu estou vazio de tudo, não deixa, Senhor. Aí Deus vai, e quando foi ontem, Ele perguntou se eu poderia pregar. Eu falei, amém, eu tenho um chamado, eu creio no chamado. Mas ora por mim, pedi Ele para que orasse. E fomos pela palavra. Aí Deus trouxe
A palavra que ardeu no meu coração era aquilo que eu estava vivendo. Jeremias capítulo 15, verso 18. Eu não posso pregar, e o pastor sabe, ele não prega aqui aquilo que ele acha, o que ele quer, o que Deus manda. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói. Não admites cura, seria tu para mim um ilusório ribeiro como águas inconstantes. E olha, quando nós vamos ver aqui acima, antes desse verso 18, porque o que ardeu foi esse verso 18. E olha, no verso 15, vamos ler o 15 até o 21. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim e visita-me. Vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor a ti tenho sofrido afronta. Achada as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso ou na congregação dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite curas? Seria tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor. Essa palavra é para mim e para você. Foi para Jeremias naqueles dias, e hoje é para mim e para você. Aí quando isso acontece, a nossa alma está gemendo, a nossa alma está abatida, está entristecida, aí nós vamos. Foi por isso que quando ele disse assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, eu fui ler, e fui me regozijar, e fui me alimentar dela. Aí a palavra do Senhor diz, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estará diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Aleluia. E o 21 que diz, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos mais fortes. Aleluia. Por isso que nós devemos nos regozijar e nos deleitar em buscar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os adoradores do Senhor, amém? E aqui foi esta palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Se fôssemos dar um título a esta mensagem, né? Essa palavra, poderia ser tudo no modo e no jeito de Deus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Porque o próprio Jesus, ali quando ele angustiava, ali no Getsemane, ele disse, e orando ao Senhor, que se fosse possível, passasse dele aquele cálice, passasse dele aquele sofrimento, passasse dele aquela angústia. Mas ele disse assim, olha, mas não faça a minha, mas faça a tua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Glória a Deus.